a todos e a todas. Meu nome é Luciana Berardi, sou presidente da Comissão de Direito Constitucional e, como é de costume, em nome do presidente Caio Augusto e do nosso vice-presidente Ricardo Toledo, saúdo todos os participantes deste evento virtual, estendendo as nossas saudações ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Rolo, que muito tem apoiado a Comissão de Direito Constitucional na ocorrência desses ciclos de palestras, assim como todos os seus colaboradores, hoje aqui representados pela Daiane Richelli, que muito se empenham e estão sempre presentes, né, dando uma força para nós aqui da Comissão de Direito Constitucional, para que a gente possa levar para vocês um pouquinho de conhecimento. Saúdo também o meu querido amigo, vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional, doutor Marcelo Fiore, e na sua pessoa cumprimento todos os membros da nossa comissão, os nossos colegas e os acadêmicos de direito que aqui nos acompanham e estão hoje presentes virtualmente nesse encontro. Expresso ainda meus cumprimentos ao nosso amigo, membro da Comissão de Direito Constitucional e presidente da 40ª subseção de Garça, Dr. Fábio Rodrigues dos Santos, e na sua pessoa saúdo todas as autoridades, todos os conselheiros, todos os presidentes das subseções da OAB que nos acompanham nesse momento. Rendo ainda as minhas homenagens ao nosso ilustre convidado, o professor doutor Flávio Martins, expressando a nossa honra em recebê-lo, por quem temos profundo respeito, não apenas à figura pública que é, mas, sobretudo, pela postura liberal, democrática e um grande representante da docência de direito constitucional aqui conosco. Nesse ensejo, aproveito para cumprimentar o professor Flávio Martins, como um dos nossos mais novos membros da Comissão de Direito Constitucional, cuja posse será formalmente conferida pelo nosso presidente, Caio Augusto, em breve ocasião. Por tal razão, eu não poderia deixar de expressar, em nome da nossa Comissão de Direito Constitucional, nosso profundo orgulho e respeito por tê-lo, professor, conosco nos nossos quadros, conferindo ainda as nossas boas-vindas. Pois bem, pessoal, o tema de hoje, né, o nosso tema a ser tratado, que o professor Flávio Martins tratará, é pandemia, direito constitucional, genocídio, direitos sociais e limite dos direitos. É um tema de relevante importância, especialmente nesses tempos em que a estabilidade política assombra o nosso país e se soma à catástrofe sanitária mundial vivida por todos, e nesses últimos meses principalmente. Não bastasse essa crise política, sanitária e econômica que vivemos, estamos também vivendo uma tensão extrema nas relações entre os poderes, principalmente entre o Executivo Federal e o STF. E isso sempre gera opiniões políticas de defesa de um lado ou de outro. Precisamos compreender essas tensões, aceitar o que é do jogo democrático e eliminar tudo o que é abuso. Os conflitos que ultimamente estão sendo gerados e criam maiores tensões estão relacionados normalmente aos atos do Executivo Federal invalidados pelo STF. E isso pode, não só pode como deve. O STF tem o dever e a guarda da Constituição Federal, pois é assim que a Constituição Federal diz. Se um poder faz um ato que o viola, o STF tem o dever de invalidar esse ato para proteger a Constituição Federal. O direito não é uma matéria exata, e é aí que se assenta o nosso problema. O texto da Constituição Federal deve ser interpretado, e o STF é o último a dar a palavra. E é nisso, né, nesse momento em que o Brasil vive, mas em todas as democracias que são assemelhadas, que as estruturas funcionam mais ou menos dessa forma. É nessa esteira que se assenta, então, o nosso tema de hoje. E nós devemos refletir, por exemplo, quais são os limites dos direitos fundamentais, quais são os limites dos limites. Pois bem, dentro desse contexto, dou prosseguimento e passo, então, a palavra para o meu amigo, Dr. Marcelo Fiore, para fazer suas saudações e as respectivas apresentações. Muito obrigado, minha presidente, minha amiga Luciana. Eu não conto para ninguém ao tempo que eu te admiro, né, como amiga, como profissional, como líder.
Eu queria saudar o presidente da subseção de Garça e o nosso companheiro de Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo, Fábio Ricardo. Fábio que comprou as brigas e as ideias desses projetos de webinários conosco. As webinários de terça da Comissão de Direito Constitucional viraram um hábito não só para nós, né, o que já seria sensacional, mas para as pessoas que nos têm acompanhado, profissionais do direito, estudantes de direito e, acima de tudo, pessoas que têm a curiosidade de aprender um pouco mais sobre o direito constitucional, sobre os seus direitos fundamentais, que estão na mídia todo dia, sendo vilipendiados, infelizmente, mas cabe a nós, da maneira mais simplista possível, sem ser simplória, tentar explicar um pouquinho para essas pessoas exatamente qual que é o direito que elas têm, onde é que elas podem se embasar em uma discussão, para que a gente acabe um pouco com a cultura do achismo e possa, aí sim, prover opinião, porque a opinião ela é fundamentada em conhecimento, enquanto o achismo a gente não precisa nem explicar muito o que é. Por conta disso, a gente tem a honra e o prazer de receber o nosso mais novo membro da Comissão de Direito Constitucional, a pessoa que tem posto a cara e assumido todo esse papel de defensor e professor de direitos às pessoas que estão dispostas a ouvi-lo, gente que quer assimilar um pouquinho mais de conhecimento. E o professor Flávio tem levado esse conhecimento a todas as pessoas de uma maneira muito fácil de se compreender, porque a gente conhece muita gente que tem um conhecimento técnico absurdo e que não tem a capacidade do ensino. Eu acho que o professor Flávio nasceu com o ensino dentro do seu DNA, porque é tão fácil ouvi-lo em suas palestras, é tão gostoso, o tempo passa tão rápido, e eu acho que por isso ele é um grande diferencial na palavra e no estudo do direito constitucional para todas as pessoas que se predispõem a tomar um pouquinho de tempo para aprender com ele. O professor Flávio, é uma honra indescritível, não só ouvi-lo como professor, como técnico do direito na palestra de hoje, como tem sido um prazer de ouvir nas suas redes sociais, pelos meios digitais, e impossível não agradecer esta pessoa que tem tanto trabalho e que se predispôs a fazer parte do nosso time de direito constitucional aqui da OAB de São Paulo. Agradecimento extremo ao colega, ao novo amigo e à pessoa que está vestindo a camisa junto com a gente. Muito obrigado de coração. Doutor Fábio Ricardo Rodrigues dos Santos, responsável por esta grande aquisição da Comissão de Direito Constitucional. Muito obrigado, e eu só vou, antes de passar a palavra a você, dizer a todas as pessoas que a quantidade de gente que está aqui conosco hoje é absolutamente fora da linha daquilo que a gente tem visto todos os dias. Então, fica publicamente registrado o meu agradecimento ao professor Flávio, mas especialmente ao meu amigo Fábio Ricardo, que tem se dedicado tanto à nossa comissão e aos nossos trabalhos. Bola é sua, meu amigo. Você está multado, Fabinho. Boa tarde aos nossos amigos aqui da webinar, a minha presidente Luciana, meu vice Marcelo, que são pessoas de extrema galhardia, de fino trato, sabem lidar com a pessoa de uma forma digna,
tranquila, serena, e tem feito das webinar algo agradável a todo o público, especialmente a advocacia paulista. Então, por isso que é o sucesso. Ouso dizer que talvez isso pode causar certo incômodo, que sobre a batuta de vocês, essa comissão tem ganhado um protagonismo histórico dentro da OAB São Paulo, uma gestão histórica, algo então diferente, então que se faça diferente, tá? Essa gestão é diferente e as atitudes são diferentes. Acima de tudo, a humildade de vocês, a acessibilidade, a transparência das atitudes, isso me agrada, isso me traz um grande acalento. Hoje, eu confesso que estou meio murcho, disse a vocês que estou com a minha vozinha internada, em UTI, a situação complicada, mas eu tenho certeza que de lá ela está mandando energia para mim aqui. Professor Flávio, as palavras, a gente tem até dificuldade de agradecer o Flávio pela extrema simpatia que o Flávio tem, né? Essa facilidade de trato, a facilidade de acessibilidade ao Flávio, ao professor Flávio. Isso tem sido um diferencial, isso é um diferencial agora dentro dessa comissão, importante comissão de Direito Constitucional, onde temos pessoas de vários companheiros ali de trabalho de grande peso, né, de renome, professora Maria Garcia. Agora trazemos mais um grande nome, que é o professor Flávio Martins, para fazer esse trabalho, sem demérito algum aos demais membros que têm feito tudo. Isso aqui é uma ação em conjunto. Tanto a presidente Luciana quanto o Marcelo enalteceram a minha pessoa, mas eu digo o seguinte, olha, não é enaltecer, isso aqui é trabalho de união, foram várias mãos até chegar a concretizar esse ato. Professor, não foi um convite, eu acho que foi uma convocação dessa comissão. Quando se tem um bom soldado num fronte com potencial a chegar ao generalato, é obrigação da gente convocá-lo para as fileiras. Não podia a OAB passar à margem dessa situação sem a sua presença nessa importante comissão de direito constitucional, e quero dizer, sem a sua presença e sua presença de espírito e a sua presença acadêmica, acima de tudo. Pois o que notamos é a sua coragem, a sua ousadia e a sua facilidade em tudo que se comenta, em tudo que se produz, nos seus podcasts. A gente tem, todo mundo gosta de escutar, né? Essa situação, todo mundo você fala, olha, eu quero ouvir o Flávio, então é importante a gente trazer a sua voz para dentro da OAB e ouvir. Isso foi abraçado pela comissão, foi abraçado pelo presidente Caio, então eu fico muito feliz, tá? Os microfones da OAB são seus, o protagonismo é seu e a palavra é sua. Obrigado, professor. Bem, boa tarde a todos, meus queridos amigos, minhas queridas amigas e agora meus caros colegas da Comissão de Direito Constitucional. Olha, eu não tenho palavras para agradecer a cada um de vocês, seja por essa apresentação tão gentil, seja por esse convite que me foi feito, um convite realmente que eu jamais esquecerei em toda a minha vida, em toda a minha carreira. Queria prestar todas as minhas homenagens à presidente da Comissão de Direito Constitucional, doutora Luciana. Muito obrigado pela apresentação e parabéns pela condução dessa comissão, que, como disse o doutor Fábio, ela tem todo o protagonismo necessário no cenário em que hoje nós vivemos. Ao vice-presidente, doutor Marcelo, muito obrigado pelas palavras tão gentis. Senti-me imensamente acolhido com suas palavras, com a sua manifestação. E meu caro amigo, doutor Fábio, presidente da subseção de Garça, já tivemos a oportunidade de conversar outras vezes, especialmente na presença virtual do presidente da OAB de São Paulo, doutor Caio. Ambos foram muito gentis comigo daquela vez e dessa vez agora. Quero dizer que eu sou uma pessoa de muitas paixões. E dentre essas minhas paixões, o direito constitucional
ele tem um papel muito especial. Eu posso dizer que eu sou e sempre serei um eterno aprendiz do direito constitucional. E essa é a postura que todos nós devemos ter. E eu digo, e não é apenas uma figura de linguagem, que eu diariamente aprendo novas coisas no direito constitucional. Por exemplo, há uma semana eu estou apaixonado por um tema que eu confesso que desconhecia até semana passada, uma expressão criada por alguns constitucionalistas portugueses chamada joaquimismo constitucional. E eu estou estudando há uma semana esse tema, que tem a ver, que tem origem num filósofo italiano chamado Joaquim de Fiori, que eu vi que tem o sobrenome do vice-presidente, Dr. Marcelo, né? Joaquim de Fiori, que era um padre italiano que fez uma análise filosófica da história, dizendo que nós passamos por um autoritarismo, que seria a idade do pai, migramos para o tempo contemporâneo, que é a idade do filho, e caminhamos em direção à idade do Espírito Santo, que é uma idade de plena solidariedade. Bem, e aí constitucionalistas migraram essa teoria para o direito constitucional. O que eu quero dizer é que todos nós somos e sempre seremos eternos aprendizes. E no cenário atual em que nós vivemos, especialmente aqui no Brasil, que, como brilhantemente disse a doutora Luciana, é um tempo de crise econômica, crise política e crise sanitária, nós não podemos permanecer em silêncio. Nós que somos constitucionalistas e, antes de mais nada, apaixonados pelo direito constitucional, tudo nos é permitido, exceto o silêncio. Dante Alighieri dizia que o lugar mais quente do inferno é reservado àqueles que permaneceram em silêncio em tempo de crise moral. E nessa crise moral em que nós vivemos, o silêncio não nos é permitido. Eu, que já não sou muito afeito ao silêncio, encontro nessa comissão mais uma oportunidade de falar, de me manifestar, de pesquisar, e é uma honra imensa fazer parte dessa comissão. Doutora Luciana, doutor Marcelo, doutor Fábio, muito obrigado pelo convite. Tenho certeza de que terão ao lado dos senhores um soldado apaixonado pelo direito constitucional, e aguardo as primeiras ordens, né, nessa comissão da qual os generais aqui presentes têm toda a liberdade de me comandar. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos dessa crise e alguns aspectos, portanto, do direito constitucional referentes à pandemia. Eu publiquei há cerca de 2 meses, aproximadamente, o meu novo livro, que foi fruto dos meus estudos de doutorado aqui no Brasil e pós-doutorado na Espanha, chamado, vou até apresentar aqui, Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica. Bem, eu confesso que quando escrevi essa obra, eu imaginava que a crise iria se intensificar. Mas eu jamais imaginava que ia se intensificar na proporção em que chegamos, não é? Porque, como bem disse a doutora Luciana, a crise não é apenas uma crise econômica, que nós já convivíamos há alguns bons anos. Essa crise, ela tem vários cenários, essa crise tem várias faces. Uma dessas crises é a crise política. E é uma crise política que, infelizmente, não atinge só o Brasil. É uma crise que atinge e vem atingindo pouco a pouco a democracia no mundo contemporâneo, em todos os continentes. Vários autores contemporâneos já deram esse alerta dos riscos contemporâneos à democracia. No ano passado, 2019, detectando já os riscos para o direito constitucional e para a democracia, eu rodei o Brasil todo, estive em Garça, inclusive, onde fui muito bem recebido, lá na subseção, não é? E assim como estive em Garça, estive praticamente em todo o Brasil, não é?
E o tema central da minha fala foi retrocessos constitucionais. Algo que já se percebia desde o ano passado em todo o mundo, inclusive no Brasil. Segundo alguns cientistas políticos norte-americanos, como Arthur Schlesinger Jr., as democracias pelo mundo afora, elas se desenvolvem em ciclos pendulares. Ou seja, por um certo tempo, as democracias se aperfeiçoam, se fortalecem, e passado um tempo, os processos democráticos começam a recuar. Segundo alguns cientistas americanos, esse pêndulo democrático gira em torno de aproximadamente 30 anos. Então, por 30 anos, a democracia se desenvolve e depois, por 30 anos, ela começa a retroceder. E esses 30 anos têm a ver com a mudança de gerações. A nova geração, frustrada com as promessas não cumpridas pela geração anterior, tenta mudar os rumos da sociedade, mudar os rumos do país. E se nós verificarmos os últimos 30 anos, houve um crescimento democrático nos últimos 30 anos em todo o mundo. Vejamos a América do Sul, por exemplo. Países que não eram democráticos, como Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, se tornaram democráticos. Na África também aconteceu, não é? Com a independência de alguns países africanos, muitos deles se tornaram democráticos ou algo muito perto disso. Não é? Até na Europa tivemos alguns casos de países que se tornaram democráticos, como, por exemplo, com o fim da União Soviética. Em resumo, por 30 anos, as democracias prosperaram em todo o mundo. O problema é que os 30 anos acabaram. E nós conseguimos perceber em todo o mundo recuos democráticos. E há vários exemplos disso. Né? Por exemplo, nós temos ataques sistemáticos à liberdade de imprensa. Ataques sistemáticos à liberdade de imprensa. E veja que a liberdade de imprensa é um dos valores primordiais do constitucionalismo contemporâneo. Né? A imprensa livre, ela potencializa o direito à informação e outros tantos direitos fundamentais. Faz parte do Estado democrático de direito e republicano. Mas a gente consegue ver em todo o mundo ataques sistemáticos à imprensa. Na Europa, temos caso de Hungria, Turquia e Polônia. Aqui na América do Sul, temos o caso terrível da Venezuela, que é um dos mais graves, mas até nos Estados Unidos, a postura de Donald Trump contra a liberdade de imprensa. E quantas vezes no Brasil recente nós vimos atos ou falas ou omissões no tocante à liberdade de imprensa no Brasil. Portanto, esse é um cenário mundial, né, de retrocessos na liberdade de imprensa. Outro fenômeno que também me preocupa muito nesses retrocessos democráticos, uma aproximação crescente entre o Estado e a Igreja. Esse também é um fenômeno mundial. Né? Se a laicidade do Estado é um dos valores do constitucionalismo moderno, né? O que se percebe num passado agora recente, ou até mesmo num presente, é que governos tentam se aproximar das igrejas da maioria para colher os frutos dessa aproximação. Uma aproximação espúria entre Estado e Igreja e, como nós sabemos, né, por conta da história, uma aproximação perigosa, que é vista não só no continente americano, como também é vista na Turquia, que acaba de transformar lá a Basílica de Santa Sofia de um museu. Bem, em resumo, esse também é um fenômeno mundial. E dentro desse fenômeno de retrocessos, o que mais me dá medo é o chamado constitucionalismo abusivo. São mudanças constitucionais feitas pelo governo para minar a democracia. Né? Então, a reforma da Constituição com o objetivo de aumentar o poder daqueles que estão no governo. Esse é um fenômeno que vem acontecendo pelo mundo afora. A Polônia, por exemplo, fez uma mudança constitucional
para violar a independência do judiciário. A Turquia também fez uma nova constituição, dando pleno poderes ao presidente Tayyip Erdogan. A diferença entre a Turquia e a Polônia é que essa última faz parte da União Europeia. A Turquia já não faz. Portanto, todas as mudanças feitas na Turquia continuam em vigor. Já as mudanças feitas na Polônia, elas tiveram que retroceder por determinação do Tribunal de Justiça da União Europeia. Em resumo, nesse cenário de retrocessos democráticos, nesse cenário de retrocessos constitucionais, o papel do constitucionalista é primordial. Nós estamos na frente de batalha e nós temos que lutar a todo custo pelos valores democráticos. Temos que lutar por isso. E temos que trazer conosco o maior número possível de pessoas. Os alunos, os acadêmicos, a sociedade de maneira geral, a OAB, que tem um papel na história democrática do Brasil, tem que assumir esse protagonismo. E essa comissão é essencial. Porque, veja, nós vivemos num país em que muitas e muitas pessoas saíram às ruas, exercendo o seu direito de reunião e pleiteando por um novo ato institucional número 5. Bem, isso não há nada mais ambíguo, não há nada, não há um contrassenso tão grande como fazer uma manifestação em defesa de um ato que vedava manifestações. Não é? Então, quer dizer, o nosso povo, muito grande parte dele, não é? Descontente com a democracia representativa, que hoje está em crise, não há dúvida que há uma crise democrática em todo o mundo, muitas vezes as pessoas não sabem muito bem o que pedir. E algumas pessoas chegaram a pedir o ato institucional número 5. O esclarecimento do povo brasileiro com os valores constitucionais é um papel da OAB, é um papel da advocacia e é um papel de todos nós. Eu disse que a democracia está em crise, e é verdade, não é? As promessas da geração anterior sobre os valores e as consequências da democracia talvez tenham frustrado muitos dos nossos colegas, muitos dos nossos amigos cidadãos brasileiros. E esse é um fenômeno que se vê em todo mundo, não é? Essa insatisfação com a democracia representativa fez com que as sociedades contemporâneas escolhessem o que os americanos chamam de outsiders da política. Pessoas que tradicionalmente não faziam parte da política tradicional. Veja, a Ucrânia escolheu como presidente da República Ucraniana um humorista. Os Estados Unidos elegeram um empresário, apresentador de TV como presidente. E surfando nessa onda de outsiders, até mesmo os políticos tradicionais, para que possam se eleger, costumam dizer que não fazem parte da política habitual. Né? Eu sou diferente de tudo isso daí. Porque, na verdade, as pessoas estão descontentes com essa democracia. O problema é que, nesse descontentamento, algumas pessoas chegam a pedir o fim da democracia. Bem, esse é um grande erro. Esse é um grande erro. Né? Winston Churchill dizia que a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. Alguns políticos brasileiros, recentemente, inclusive o deputado federal mais votado de São Paulo, repetiu a primeira parte da frase do Churchill, que a democracia é o pior de todos os sistemas, segundo Churchill. Bem, ele não entendeu o humor inglês de Winston Churchill. O que Churchill, obviamente, quis dizer é que a democracia tem muitos problemas. Né? Democracia tem muitos problemas. Em São Paulo, nós elegemos ator pornô, elegemos um palhaço. Então, portanto, a democracia tem problemas, não há dúvida. O problema é que ainda é o melhor de todos os sistemas, ainda é a única opção. Desejar o fim da democracia é como como esperar o fim da doença matando o doente.
Então, o nosso papel, não é, é salvar o doente e não matá-lo. A democracia brasileira precisa de aperfeiçoamento. No meu ponto de vista, o aperfeiçoamento da democracia brasileira passa por um fortalecimento dos mecanismos de democracia direta. É o que eu defendo no meu livro, é o que eu defendo sempre nas minhas falas. Fortalecer os mecanismos de democracia direta. Porque, por exemplo, eu fico envergonhado ao dizer isso. O Brasil é o único país da América do Sul, o único, em que o povo não pode fazer uma proposta de emenda à Constituição Nacional. Todos os países sul-americanos, o povo pode fazer uma proposta de emenda à Constituição, menos o Brasil. Bem, é um contrassenso. Se o poder emana do povo, é natural que o povo possa alterar a sua própria Constituição. Mas no Brasil, o STF entende que o rol do artigo 60 é taxativo e, portanto, os concurseiros decoraram a jurisprudência do Supremo, e aí estamos num círculo vicioso em que os concurseiros decoram o que diz o Supremo diz bobagem, ponto, não passamos disso. Né? Então, veja, é uma vergonha defender isso. Nós temos que fortalecer a democracia direta, com mecanismos como o plebiscito, como o referendo, que no Brasil, e só no Brasil, aqui na América do Sul, podem ser convocados apenas pelo Congresso Nacional. O presidente não pode convocar plebiscito, o povo não pode convocar plebiscito, é só o Congresso. O último plebiscito no Brasil foi em 1993. O último referendo foi em 2005. No Uruguai, o último referendo, o último plebiscito aconteceu há 6 meses. Aliás, que exemplo é o Uruguai, não é? Um país pequenino, não é? Que não é um exemplo só de vinho taná, o doce de leite, não é? Muito mais do que isso. Não é? É um exemplo de educação, não é? A educação pública no Uruguai fez com que houvesse uma democracia madura. Recentemente, eu conversei com um amigo professor uruguaio da Universidade Católica de Montevidéu e perguntei para ele como foi a transição entre esquerda e direita, né? Porque, assim como no Brasil, também houve uma transição no Uruguai, né? O partido de esquerda perdeu a eleição e o atual presidente é o Lacalle Pou. Olha, a resposta dele quase me fez chorar, dizendo que houve um diálogo intenso, né, entre o atual governo, o governo anterior, para que houvesse uma transição democrática sólida. O Uruguai é um exemplo para todos nós. Então, em resumo, temos que aperfeiçoar a democracia brasileira. E também entendo que é essencial na atual conjuntura brasileira nós difundirmos o estudo do direito constitucional. Existe projeto de lei para fazer, projeto de lei federal, para inserir o direito constitucional no ensino fundamental brasileiro. Né? Olha, eu sou absolutamente a favor dessa medida. Né? Eu sei que os jovens brasileiros têm dificuldade de ler e de fazer contas, né? E até mesmo um pouco conhecimento sobre a história do Brasil, a ponto de defenderem um AI-5, porque desconhecem o que foi esse ato. Então, quer dizer, conhecer a Constituição talvez não seja mais importante do que conhecer português, matemática, história, etc. Mas também é importante. Né? Conhecer a Constituição é essencial. A OAB, ela tem várias, dentre suas tantas comissões, uma delas é OAB vai à escola. Nós temos que munir, não é, essa comissão de OAB vai à escola para que nós, advogados, possamos ensinar para crianças, para jovens, os valores constitucionais, porque somente assim nós podemos reconstruir o Brasil, né, a partir de valores constitucionais. Um dos temas da nossa fala é genocídio. Veja, o nosso presidente da República, por conta de seus atos ou de omissões, foi representado perante o Tribunal Penal Internacional sob o argumento da prática de genocídio. Afirmo que dificilmente haverá um processo, haverá denúncia pelo crime de genocídio e muito menos provável haverá condenação. O que eu tenho dito é que não devemos analisar apenas os aspectos formais desse episódio, mas também os aspectos de fundo desse episódio. Né? A forma como o Estado brasileiro tratou a pandemia de Covid-19 fez com que nós só tivéssemos
uma esperança. Uma esperança. E o nome dessa esperança se chama vacina. Quer dizer, até lá, até que haja a vacina, nós temos que pagar o preço das omissões ou atos desmesurados do poder público, né? E eu tenho afirmado com muita frequência que uma das saídas para essa crise na qual nós entramos de cabeça tem uma palavra que é educação. A educação pública e fundamental de qualidade. Nesse meu novo livro, Direitos Sociais em Tempo de Crise, não é? Um dos temas que eu abordo é o chamado mínimo existencial, uma teoria que surgiu na Alemanha, na década de 50, afirmando que existe um mínimo dos direitos sociais que tem que ser implementado agora, que não se submete àquela cláusula da reserva do possível, que a maioria dos direitos sociais se submete. Então, existe um mínimo dos direitos sociais que tem que ser tutelado agora. E o que eu afirmo no meu livro, e afirmo sempre que tenho oportunidade, é que, no meu entender, a educação fundamental, pública e de qualidade é o mínimo dos mínimos existenciais. Explico. De todos os mínimos existenciais que nós temos que escolher, afinal de contas, o investimento nos direitos sociais, eles são feitos através de escolhas trágicas, como dizem os americanos, não é? Não há direito para resolver todos os problemas de moradia, transporte, segurança, alimentação, saúde, etc. Então, nós temos que fazer escolhas trágicas. E aí, segundo uma professora de Harvard, chamada Martha Nussbaum, na hora de escolher um direito social no qual você quer investir, tenha a seguinte percepção. Escolha um direito social que, no futuro, vai lhe ajudar a resolver outros direitos sociais. Então, repetindo, priorize agora aquele direito social que, no futuro, vai lhe ajudar a concretizar outros direitos sociais. E o direito que tem esse poder por excelência se chama educação. Se nós tivermos um povo educado, esse povo vai primeiro respeitar a ciência. Esse povo vai respeitar a ciência e vai saber que, por exemplo, a aglomeração em tempos de pandemia pode levar à morte. Talvez não a sua morte, mas a morte de alguém próximo. Talvez a morte de outras pessoas. Então, quer dizer, um povo educado não sairá às ruas para pleitear o ato institucional número 5. A não ser que seja realmente por vilania, mas não por ignorância, como acontece com grande parte do povo. Então, a educação pública de qualidade é o mínimo dos mínimos existenciais. Isso vale para a educação fundamental, porque corta o meu coração ao ver os filhos dos meus amigos portugueses saindo das escolas públicas de Portugal, falando 3 línguas, o português, o inglês e uma terceira língua de eleição. E corta o meu coração ver as crianças brasileiras saindo das escolas mal conhecendo a língua portuguesa, não é? E veja que aquele dispositivo constitucional de investimento mínimo na educação, só isso não basta. Se não houver uma articulação sólida, se não houver uma preparação firme dos nossos professores. Porque, afinal de contas, hoje em dia, quem são aqueles que optam pela docência como profissão principal? Eu me lembro que 25 anos atrás, mais ou menos, quando eu disse para os meus pais, eu quero ser professor, eles quase choraram. Não de alegria, de preocupação mesmo, né? Como assim, meu filho? Você quer ser professor no Brasil? Né? É uma profissão absolutamente desestimulada e desestimulante? Bem, temos que mudar esse cenário. E temos que mudar esse cenário também nos cursos de direito, né? Porque hoje em dia, no Brasil, muitos estudantes de direito se limitam a estudar o texto de lei, ou, quando mais, a jurisprudência do Supremo, por mais equivocada que ela seja, né? Então, nós temos o papel de melhorar o ensino, seja o ensino fundamental, seja o ensino dos cursos de direito. E quanto à pandemia e à limitação dos direitos, a professora Luciana, a doutora Luciana, nossa presidente, usou uma expressão realmente sensacional que eu gosto muito. Os limites dos limites, né? Bem, essa é uma expressão que vem do Tribunal Constitucional alemão, né? Schranken, Schranken, dizem os alemães,
limites dos limites, o fato é que direitos fundamentais, eles podem sofrer restrições. Isso é algo que nós já estávamos convivendo no cotidiano. A liberdade de expressão sofre muitas limitações. Eu posso praticar crimes contra a honra, eu posso praticar racismo. O direito constitucional não tutela os discursos de ódio. Aliás, esse é um assunto que merece ser cada vez mais estudado, né? Os discursos de ódio, o que são exatamente os discursos de ódio, enfim. A liberdade de expressão sofre já há muito tempo suas limitações e outros tantos direitos. Agora, durante a pandemia, essas limitações se agigantaram. O poder público se viu na necessidade de impor limitações aos direitos para conter essa morte crescente no Brasil, e olha que já estamos chegando a 100 mil mortes só no Brasil. Bem, enfim, limitações aos direitos, elas são possíveis. O que devemos verificar é se essas limitações são constitucionais ou não. Para verificar se as limitações aos direitos fundamentais são ou não são constitucionais, existem dois critérios já muito tradicionais para isso, que são a proporcionalidade e a razoabilidade. Né? Para verificar se aquela restrição é constitucional, primeiro, temos que ver se ela é proporcional, se ela atende aos critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Vejamos um caso concreto aí. A obrigação do uso de máscaras. Hoje em dia, a obrigação do uso de máscaras decorre de lei federal para a maioria dos ambientes, não é? Então, nos ambientes públicos, a lei federal determina a obrigatoriedade do uso de máscaras. Curiosamente, o presidente da República vetou essa obrigatoriedade em escolas e vetou essa obrigatoriedade em igrejas. O que, no meu entender, é um grande contrassenso, porque escolas e igrejas têm mais chance de proliferar o vírus do que na praia, por exemplo, ou num parque, que é um ambiente público. Então, veja, a lei federal determina o uso de máscaras em lugares públicos, em ônibus, em meios de transporte, e leis estaduais podem obrigar o uso de máscaras em escolas ou igrejas e até mesmo leis municipais, porque, como sabemos, o Supremo decidiu isso. Nos termos do artigo 30 da Constituição, o município pode suplementar as leis federais e estaduais no que couber. Então, em resumo, o Estado vai nos obrigar a usar a máscara. Isso é absolutamente proporcional. Eu vejo pessoas inconformadas, alegando um pseudo-liberalismo, de que o Estado quer invadir a minha liberdade, me obrigando a colocar uma máscara. Olha, ou isso é vilania ou isso é estupidez, não é? O uso da máscara, ele efetivamente contém a proliferação ou pelo menos minimiza a proliferação do vírus, não é? Isso é absolutamente constitucional, é proporcional. Bem, isso é adequado. Então, atinge a finalidade que é diminuir a proliferação do vírus. Isso é necessário, porque tirando alguns malucos que entendem que isso fere a sua liberdade individual, isso é uma medida que não é tão transgressora. E, obviamente, tem uma proporcionalidade em sentido estrito, porque evitar as mortes das pessoas é mais importante do que o ato de colocar uma máscara. É constitucional. Agora, fazendo um contraponto. Houve um ato, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, que ampliou o rodízio de veículos. Por pouco tempo, é verdade, por pouco tempo. Veículos pares e veículos ímpares, de placa par, de placa ímpar, com a intenção de ser uma medida para melhorar o combate ao coronavírus. Bem, se analisarmos, nesse caso, o princípio da proporcionalidade, essa medida da Prefeitura de São Paulo, no nosso entender, já não passa do primeiro critério, o critério da adequação. Porque, veja, se essa medida foi feita para evitar o contágio ou minimizar o contágio, ela fez o contrário, porque diminuindo os carros na rua, as pessoas que tinham que trabalhar usaram mais o transporte público. Bem, o transporte público tem maior chance de aumentar o contágio. Então, quer dizer, essa medida da Prefeitura, no nosso entender, não passa pelo primeiro critério da proporcionalidade, que é a adequação, e, portanto, seria inconstitucional. Bem, felizmente, o próprio prefeito viu a bobagem que fez e, no dia seguinte, revogou a medida,
porque, de fato, o transporte público tinha aumentado a presença. Então, em resumo, né, essas medidas de combate ao coronavírus e, de maneira geral, as medidas restritivas dos direitos fundamentais, elas devem passar pelo crivo da proporcionalidade e da razoabilidade, para verificarmos se elas são constitucionais ou não. E não é um discurso de direita ou de esquerda, não é um discurso de Estado social, Estado liberal, não é um discurso político. Um dos nossos papéis enquanto constitucionalistas, enquanto difusores do direito constitucional, é tentar excluir do nosso discurso, excluir do nosso debate, essa tensão cega que há entre brasileiros e brasileiras, esse ódio que acaba cegando as pessoas nesse discurso direita e esquerda. Eu sempre, quando falo dessa questão, costumo, nas minhas palestras, apresentar um quadro de Francisco de Goya, o espanhol, em que ele mostra dois irmãos se digladiando, cada qual com um porrete. O quadro chama Duelo com Porretes. São dois irmãos que se digladiam, mas na cegueira causada pelo ódio, eles se afundam cada vez mais num mar de lama. É o que nós temos que evitar. Essa discussão vazia, política entre brasileiros e brasileiras, causa um ódio, causa uma cegueira que as pessoas não conseguem ver os problemas tão fulcrais da sociedade, como é o caso da educação pública brasileira, que é uma das piores do mundo. Esse é um ponto que nós temos que enfrentar. Caso nós queiramos, de fato, ser um país em desenvolvimento. Porque, tirando esse discurso, somos um país de terceiro mundo, somos um país subdesenvolvido, sobretudo no tocante à educação do nosso povo. Temos que crescer, temos que melhorar. E o direito constitucional tem um papel importante nisso. E essa Comissão de Direito Constitucional, seguramente, com seu protagonismo, vai fazer a diferença, já faz a diferença. Obviamente que ela, por si só, não é capaz de resolver todos os problemas do nosso país, mas ela é capaz de salvar a vida de uma pessoa perdida por desconhecer o direito constitucional, a importância do direito constitucional. Em resumo, minha cara presidente, doutora Luciana, meu vice-presidente, doutor Marcelo e doutor Fábio, que gentilmente nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Colocam-me aqui à absoluta disposição para fazer qualquer espécie de diálogo. Bem, muito obrigado pelo convite de fazer parte dessa comissão e muito obrigado pela oportunidade dessa exposição. Professor Flávio, é um imenso prazer podermos comungar desse conhecimento, desse raciocínio tão tênue que está existindo hoje na sociedade, essa questão limítrofe, né, dessa forma de discussão, a qual, de uma maneira, digamos assim, tão didática e tão prática, é posta pelo professor. Mas, então, me veio uma provocação do Jacques Rancière, né? Aquela questão do ódio à democracia, né? Hora que eu acabei, pela sua explanação, então, que o Jacques Rancière, ele diz, né, que o novo ódio à democracia pode ser resumido numa tese bem simplista. Só existe uma democracia boa, a que reprime a catástrofe da civilização democrática. A disputa pelo consenso está em aberto, né? A disputa por esse consenso está em aberto. E eu acho que é esse o problema também hoje tênue na sociedade brasileira, que nós devemos buscar esse conceito, né? E ele também coloca a grande problemática a partir de quando a democracia passa a ouvir extremamente a sociedade democrática, né? Ele coloca isso em forma de discussão. Então, professor, aí eu trago essas provocações como forma de se dizer. Certa vez, na academia, eu fui chamado a atenção por um professor quando eu falei que a democracia brasileira estava meio capenga. Ele até me falou, olha, não é uma expressão para o mundo acadêmico,
mas talvez para o mundo prático, hoje a democracia brasileira ela está capenga, sim, dentro das instituições. As instituições têm que assumir o seu papel, como bem disse o professor, o programa OAB vai à escola, realmente está sendo um programa fantástico, até houve uma modernização também, professor, agora as cartilhas eletrônicas, outras formas de se chegar até então, antes era uma cartilinha, agora um material mais elaborado, né, com esse caráter que o advogado pode ir até às escolas fazer esse tipo de papel. Então, o que é muito importante para eu me coloco aí na condição de presidente de subseção, a gente difundir isso aí, a educação seria muito importante. Mas aí eu indago, professor, qual seria, pelo caráter institucional, talvez pela educação, mas qual seria o papel a se abrandar, vamos dizer, esse ódio instalado na sociedade brasileira, que acaba tomando conta das instituições, dos poderes, do poder executivo, legislativo, judiciário, e as consequências nós estamos vendo aí, a gente vê nas ruas e nos atos entre as pessoas que pegam exemplo, né? Pegam como exemplo e acabam praticando os atos. Qual seria essa situação? Bem, doutor Fábio, enquanto o senhor falava, eu me lembrava muito de algumas obras que vêm tratando dos declínios democráticos. Aí eu destaco aquela obra dos dois norte-americanos, Como as Democracias Morrem, não é? Eles apontam que, no passado, as democracias morriam pela pistola, não é? Como no Chile, por exemplo, quando Pinochet invade o Palácio de la Moneda e mata o presidente Salvador Allende, bota fogo. Então, assim as democracias acabavam no passado. Infelizmente, agora as democracias elas morrem pouco a pouco. Elas vão morrendo pouco a pouco. Um dos sintomas que eles dão, eles têm até uma tabela, né? O americano gosta de ser pragmático. Eles falam, por exemplo, de quando os governantes começam a contestar, pôr em dúvida o processo eleitoral. E veja que curioso, né? Cresce no Brasil um movimento de repúdio ao resultado das urnas eletrônicas e nos Estados Unidos, Donald Trump já está dizendo que as eleições serão fraudulentas. Portanto, ele já antevendo uma possível derrota, ele já antecipa o resultado fraudulento das porvindouras eleições. Mas quanto à sua pergunta, né, de como resolver como minimizar esse discurso de ódio, me faz lembrar muito uma teoria alemã, que eles chamam de patriotismo constitucional. Esse nome foi dado por Dolf Sternberger, um autor alemão, mas popularizada nas palavras de Jürgen Habermas. Porque, veja, a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, também foi um país destruído, seja materialmente, seja moralmente. Não é? E como os alemães se reergueram? Quais são os valores que hoje unem o povo alemão? A ideia de uma raça pura, uma raça ariana, uma raça mais nobre, uma cultura superior, talvez, uma história mais bela, a língua mais inteligente, nada disso. O que une hoje o povo alemão são os valores constitucionais e os valores democráticos. Então, portanto, os alemães, assim como os brasileiros, os alemães são diferentes. E nós também somos diferentes. Nós temos cores diferentes, sotaques diferentes, histórias diferentes. E veja, temos visões políticas diferentes do Brasil. Alguns têm uma visão mais à direita, uma visão mais liberal, outros têm uma visão mais à esquerda, mais social. Somos diferentes e sempre seremos diferentes. Agora, o que nos une são os valores constitucionais. E a Constituição brasileira, no artigo 1º, ela prevê o pluralismo político como sendo um dos fundamentos da República. Então, nós temos que nos unir pelas diferenças em torno da Constituição. Talvez por ser professor de Direito Constitucional, eu acho essa saída mais bela. Afinal de contas, a minha ciência, a ciência da minha paixão, ela tem esse protagonismo todo. Mas eu creio, doutor Fábio, que a saída é por aí. A saída é pela educação e pela união das pessoas em torno dos valores constitucionais, por mais diferentes que sejamos. Tá certo, professor. Eu agradeço aí mais uma vez a sua explanação, a sua resposta aí que nos traz a esperança, né, dessa mudança dentro da sociedade brasileira. E agora a gente vai passar para o nosso animador aqui, a pessoa que traz o sorriso fácil,
o Marcelo aqui com seu sorrisão já estampado ali. Obrigado, meu amigo. Professor Flávio, é gostoso demais te ouvir, né? A coisa flui com uma facilidade incrível. Mas, desde a nossa primeira webinar, a gente vem fazendo isso toda terça-feira nos últimos meses, aí, desde o começo da pandemia. Tem cabido a mim fazer algumas provocações, como a que o Fábio fez agora há pouco, por conta da situação, efetivamente, que a gente está vivendo. O professor fala numa situação ideal de que das pessoas se unirem em torno dos princípios constitucionais. Eu acho que cada vez mais o ser humano e o cidadão brasileiro está efetivamente unido na defesa dos seus direitos, apesar de ainda conhecê-los muito pouco. O professor abordou a situação dos retrocessos constitucionais, que a democracia vem morrendo pouco a pouco, e a gente tem experimentado de uma maneira um pouco dolorida esse sentimento. Eu estava conversando sobre esse assunto com Luciana mais cedo. O artigo 5º da Constituição prevê o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Se a gente voltar um pouco no tempo, lá para o século XVI, para John Locke, né, onde havia a defesa dos direitos fundamentais, como a vida, a liberdade e a propriedade, estabelecendo a propriedade como a força de trabalho do ser humano para que ele pudesse ter remuneração pela sua força de trabalho e sim ter uma vida digna. A vida digna estampada lá também no artigo 1º da Constituição, falando em livre iniciativa, em defesa do trabalho. O nosso grande problema hoje em dia, no meu sentimento, está em que o Poder Executivo ele não tem provido o socorro que ele tem obrigação de prover ao cidadão e à sociedade de maneira geral, a pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa física com o socorro financeiro num momento de crise extrema e, da mesma maneira, a pessoa jurídica que não tem acesso de maneira alguma. Isso foi o motivo de algumas matérias que a gente escreveu esses dias, a última, não sei, nem saiu, mas o governo federal acena com o remédio dizendo, olha, eu tenho aqui 400 bilhões para o socorro à empresa e elege o banco privado como ponte para esse dinheiro chegar na mão da empresa em dificuldade, fazendo análise simples do cadastro. O cadastro já está arrebentado antes da quarentena. Né? A crise econômica já veio porque a China está com problema desde setembro, outubro do ano passado. Então, a coisa vem no efeito dominó. O legislativo, como obrigação de legislar à vontade do povo, não cria ele cria leis políticas, ele não cria leis sociais, ele fica dentro daquele jogo de vamos amenizar um pouquinho mais e sobraria ao cidadão a busca do Poder Judiciário para a judicialização dos seus direitos. Ao mesmo tempo que a busca do Poder Judiciário para a judicialização dos direitos, especialmente os constitucionais, a gente dá de cara com o ativismo judicial, especialmente do Supremo Tribunal Federal, que julga contrário à Constituição e, como diz brilhantemente o professor Lenin Streck, julga com a sua consciência, rasgando a lei, rasgando artigos constitucionais e infraconstitucionais. Professor, por mais poético que seja e que eu concorde consigo em que o ser humano tem que se unir em volta da Constituição, eu acho que cabe ao advogado, que, como falava Sobral Pinto, não é profissão para covarde. Né? Então, vai caber ao advogado o início desse movimento de indignação, o dever de indignação, né? O duty of outrage, de alguma maneira liderar a sociedade contra toda essa máquina, contra todo esse sistema que está por aí, que de maneira alguma
está protegendo o cidadão, a livre iniciativa e muito menos a vida e a dignidade do ser humano. Qual que é a saída, professor? Professor Marcelo, muitas foram as considerações brilhantes e pertinentes, não é? Na primeira parte da sua fala, me fez lembrar uma pseudodicotomia que ainda se faz no Brasil entre direitos individuais e direitos sociais. A visão de que os direitos individuais são direitos baratos, basta que o Estado cruze os braços para que a propriedade, a vida, a liberdade das pessoas esteja protegida. Agora, já os direitos sociais, esses são caros, não é? A saúde e a educação da população é um direito mais caro, ou então ajudar financeiramente as empresas é muito mais caro. Na verdade, meus amigos europeus, eles repetem isso com muita frequência. Essa é uma dicotomia falsa. É que talvez os estados já se acostumaram tanto a custear os direitos individuais que eles já nem percebem mais o quanto eles são caros. Para garantir a propriedade e a liberdade das pessoas, o Estado tem um aparato tão grande de segurança pública para cuidar da propriedade das pessoas e um poder judiciário para resolver os conflitos, caríssimo, né? Então, portanto, os direitos todos custam dinheiro. É que nós já passamos, né, doutor Marcelo, por uma inércia tão profunda por parte do Estado no tocante ao auxílio da sua população, que dá a impressão de que qualquer ajuda que vem agora, ela é mais cara. Talvez seja ela mais cara porque ela nunca houve. Talvez o Brasil nunca importou-se muito com a educação, nunca ajudou de fato as suas pequenas empresas e nunca cuidou de forma tão profunda da saúde do seu povo. Parece agora que os direitos são mais caros, mas na verdade todos os direitos custam, né? Com relação ao segundo aspecto da sua pergunta, bem, sim, eu defendo que todos nós nos irmanemos em torno dos valores constitucionais. Eu defendo que a mudança ela sempre vem de baixo. Mas nessa guerra, não é, sempre há aqueles soldados na linha de frente. Não há dúvida de que o advogado exerce um papel importantíssimo para a difusão desses valores constitucionais. Não apenas através da comissão, o AB Vai Escola ou do webinar, mas por meio da sua atividade profissional, de fazer valer a Constituição. Porque, por exemplo, aquilo que eu defendi na palestra da educação como mínimo dos mínimos existenciais só vai se concretizar a partir do momento em que o advogado impetrar o mandado de segurança ou qualquer que seja a ação para concretizar esse direito. Porque se, afinal de contas, é o mínimo dos mínimos existenciais, não está sujeito a cláusulas como reserva do possível, contingencionamentos orçamentários, etc. É o advogado que vai fazer esse papel. Peter Haberle ele diz que todos nós somos intérpretes da Constituição. É verdade, todos os destinatários da Constituição são seus intérpretes, mas alguns são aqueles que exercem no dia a dia esse protagonismo. E a advocacia, sem sombra de dúvidas, é essencial nesse papel. Concordo com o que o senhor disse, que um dos aspectos do ativismo judicial é a postura do STF, que não encontra os seus autolimites, quer dizer, ele não prevê uma autocontenção dos seus próprios limites e acaba interpretando a Constituição, muitas vezes, com a sua própria consciência, distanciando-se do próprio texto constitucional. Mas é aí que entra novamente o papel do advogado, que não pode se conformar. Não é? O advogado não pode ser um mero repetidor da jurisprudência. E ele deve fazer todos os atos jurídicos possíveis para que possa reverter no futuro aquela decisão. Eu cito, por exemplo, o caso da ação popular. Nós falamos tanto de valores constitucionais, como a moralidade e o combate à corrupção. A ação popular é um dos poucos instrumentos que a nossa sociedade tem. Mas para impetrar, para ajuizar uma ação popular, tem que estar presente um advogado. Então, portanto, o advogado exerce um papel essencial no exercício da democracia e na interpretação da Constituição. Nesse ponto, não retiro uma só palavra do que o senhor... Então, vamos fazer o seguinte, a primeira proposta que eu tenho para o professor, como membro da Comissão de Direito Constitucional, aproveitando todas as
neste momento, 59 pessoas que estão presentes aqui no webinar através do Zoom e tantas outras através do YouTube, é que todas essas, à sua maneira, vistam a camisa da indignação e comecem a fazer os movimentos para que, de alguma forma, a gente consiga alcançar as mudanças que são necessárias. Vamos começar por essas pessoas que estão aqui conosco. Vamos começar pelas suas aulas, vamos começar pelos nossos trabalhos, pelas aulas de Luciana, pelo Fábio, dentro da OAB de Garça e de todos os alunos que ele tem. Vamos começar a fazer esse movimento, porque está na hora. Se a gente não fizer isso, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Professor, se eu ficar aqui conversando sobre esse assunto com você, eu vou ser obrigado, como eu disse em uma das nossas últimas webinars, a abrir uma garrafa de vinho e com esse assunto até amanhã cedo. Então, e só fazer uma rápida consideração aqui, com base no que o senhor disse, uma ideia na qual eu já pensei por vezes. Eu já tive a oportunidade de, no passado, ser coordenador de faculdades de Direito. Desses meus 25 anos de atividade profissional, uns 20, mais ou menos, eu fui coordenador de faculdade. E uma coisa que eu percebi nas faculdades, de maneira geral, é que naquele núcleo de prática jurídica, no NPJ ou escola, o nome oficial é NPJ, né? Treina-se os alunos para a prática da advocacia penal, trabalhista, civil, mas não para a advocacia constitucional. Creio que por exemplo, essa é uma mudança que nós podemos propor, sugerir, pensar, discutir, de capacitar as faculdades exatamente para que, no seu núcleo de prática jurídica, possam ensinar aos seus alunos a prática da advocacia constitucional, porque colocar a Constituição em prática, por meio dos futuros e jovens advogados, é um dos instrumentos que acabamos de falar, não é? No que precisar de mim, eu tenho certeza absoluta que falo em nome de Luciana, do Fábio e de todos os 30 membros da nossa comissão. Conte com cada um de nós. O que o senhor pensar que nos envolva, eu estou dentro. Não tem problema nenhum. Luli, a bola é sua, porque senão eu vou esticar com o professor até amanhã de manhã. Manda eu ficar quieto, por favor. Imagina. Oh, mas que ideia magnífica! Eu já ia lhe elogiar antes, mas é uma ideia fenomenal, professor. E olha, dentro da UAB, nós temos a Comissão do Ensino Superior, que é presidida por um querido amigo, Dr. Thailson, a Comissão do Acadêmico. Eu acho que nós poderíamos, de fato, conversar com esses colegas para, juntos, mobilizarmos essas universidades e propormos mesmo, dentro dos NPJs, eu inclusive fui também, assim como professor, inclusive durante muitos anos até trabalhei em algumas desses centros de assistência judiciária, enfim, desses NPJs nas universidades, e é uma ideia fundamental, porque os acadêmicos, os estudantes de direito, pouco sabem mexer com os remédios constitucionais, com as ações constitucionais e agir na prática o dia a dia do direito constitucional. Então, assim, achei a ideia sensacional, fenomenal, brilhante. Vamos já levantar a primeira batuta daqui para frente. Bom, eu não quero me alongar, porque nós temos uma série de questões. Eu só gostaria de externar a minha alegria, dentre tantos os temas que o professor tratou. A primeira, quando o professor fala que os esclarecimentos dos valores constitucionais é um papel da OAB. E isso, para nós, é fundamental enquanto não apenas, protagonistas das atividades que fazemos enquanto advogados, mas como professores de direito e professores de direito constitucional. Eu partilho da mesma ideia, eu sei que Marcelo e Fábio que estão aqui também, porque nós tivemos dentro da nossa própria casa, chamada Casa da Cidadania, alguns embates com os nossos colegas quando começamos a fazer essas webinars. E isto muito aconteceu e no momento do início da pandemia, professor, nos primeiros movimentos, nas primeiras manifestações que começaram a aparecer na frente do Palácio Alvorada a favor do AI-5. E nós já estamos reclusos, nós estávamos já reclusos em momento de pandemia e conversávamos, isso não pode acontecer, as pessoas precisam saber o que foi isso, qual foi a história. E a nossa finalidade
e de fazer essas webinários, o que nós buscávamos era apenas uma coisa: partilhar conhecimento com os nossos pares, sem o filtro da imprensa, levando conhecimento e levando opiniões as mais diversas possíveis de professores de direito constitucional sobre o momento que vivíamos na esfera constitucional, econômica, na parte médica, e assim nós estamos trabalhando praticamente nesses 5 meses. E eu digo isso porque não apenas nós, que estamos dentro da Comissão de Direito Constitucional, mas nós estamos aprendendo muito. E nós temos recebido um feedback dos nossos colegas, dos acadêmicos, dos nossos alunos, também a respeito do quanto eles têm aprendido com esses bate-papos virtuais que nós fizemos. Digo isso para poder resumir numa única palavra: a educação é o pilar da sociedade. E nós nunca vamos parar de aprender. Aprendemos todos os dias uns com os outros. E eu acho que é essa riqueza que nós temos, e eu fico muito feliz de ouvir a sua opinião e de partilhar a vossa opinião nesse sentido, porque eu creio que o significado real do direito constitucional é exatamente aquilo que o professor falou. Nós precisamos exercer os nossos direitos nos berços das escolas, levar para a população, para as escolas públicas, a parte estrutural do direito constitucional. Há pouco tempo atrás, nós recebemos uma pequenina cartilha da Constituição em quadrinhos, um trabalho belíssimo que a OAB e uma colega professora de Direito Constitucional fez, e está em contato com o MEC para editar uma revista em quadrinhos sobre os direitos constitucionais. Pequenas atitudes dessas, iniciando e individuais, eu acho que já começamos a partilhar um passo a mais da nossa responsabilidade, né? Porque como professores de direito constitucional e como advogados, eu acho que a nossa responsabilidade é dupla nesse sentido. Doutora Luciana, me permite? Claro. Gostaria de já aproveitar e fazer uma proposta aqui para a gente levar para a conselheira Andréia, que cuida do OAB Vai Escola, através do professor Flávio, se ele tiver disponibilidade aí, e a gente eu posso levar o colégio de presidentes, onde estão presentes todos os presidentes das subseções, 243 subseções, uma proposta de inserção, não só da questão de cidadania que tem dentro da ESA, mas a questão do constitucional. E aí nós pediríamos o apoio do professor no sentido da redação desses ensinamentos constitucionais, e a gente estaria levando isso, a gente estaria disponibilizando para todos os presidentes utilizarem, através do OAB Vai Escola, levar esse material a todos os estudantes aí que compõem aí as 243 subseções da nossa OAB São Paulo. Claro. Na minha opinião, o que nós podemos juntar forças para que nós podemos até pensar num grupo de trabalho nesse sentido, né? Com professores de direito constitucional, de ensino universitário, enfim, o pessoal da OAB Vai Escola. Eu tenho certeza que muitos colegas partilharão dessa ideia conosco da melhor forma possível. E eu só quero aproveitar o ensejo, professor, porque eu estou com 3 pessoas aqui me cutucando as minhas perguntas, e eu tenho já umas 30 perguntas para o professor, mas como o nosso tempo é breve... Aqui, localizei, desculpe. Essa pergunta vem da Ana Clara Machado, professor. Professor, as garantias constitucionais como parâmetros de defesa do cidadão em face do monopólio da força estatal devem ser vividas para serem efetivas e salvaguardar aqueles que elas devem proteger. Diante das ameaças que vocês falaram desta crise política, o professor acha que a nossa democracia corre algum risco? E, por fim, nossas instituições são sólidas? Professor. Olha, excelente pergunta, e como foi bem formulada, não é? Parabéns para quem a fez. Bem, primeiro, a nossa democracia corre risco? Eu quero responder que sim,
Não que significa que ela vai acabar amanhã, que seremos governados por ditadores ou que as eleições serão anuladas, mas a minha resposta é sim, exatamente para que exija de cada um de nós uma postura ativa, né? De fato, há uma série de ataques à democracia contemporânea, não é? Como eu mencionei aqui. Chegou-se, por exemplo, a cogitar, inclusive, uma nova Constituição, não é? Autoridades, num passado recente, cogitaram uma nova Constituição. Então, em resumo, a democracia corre risco, sim. As nossas instituições, elas são sólidas? Bem, felizmente, as nossas instituições, como a advocacia, o judiciário, o MP, são instituições sólidas e, graças a essas instituições, não é? Nós estamos conseguindo conter alguns certos arroubos autoritários. Alguns outros países, como, por exemplo, a Bolívia, que não tem instituições tão sólidas quanto a nossa, simplesmente pereceu a um golpe militar no ano passado, né? Lembro que no ano passado houve uma tomada do poder causada por uma eleição turbulenta do Evo Morales, e até hoje nós não tivemos a eleição na Bolívia. É verdade. E esse é o problema das rupturas constitucionais democráticas, não é? A eleição pode acontecer daqui a 15 dias ou a eleição pode acontecer daqui a 15 anos, não é? Porque quando a saída é fora da Constituição, nós não temos controle. Então, bem, as nossas instituições, felizmente, são sólidas, merecem aperfeiçoamentos, não há dúvida. Veja a situação atual do Ministério Público Federal, dos embates internos e autofágicos do Ministério Público Federal, causados pela nomeação de um procurador que não fazia parte, não é, da escolha dos membros do MP Federal. Então, quer dizer, as instituições elas podem ser aperfeiçoadas, mas não há dúvida que há uma solidez que mantém a nossa democracia. Todavia, eu diria, sim, ela corre risco. Isso significa que nós todos devemos lutar pelo aperfeiçoamento democrático. Muito obrigada, professor. Tendo em vista o adiantar das horas, eu vou fazer apenas mais uma pergunta, se o professor me permitir. E aí, depois, nós já passamos para as considerações finais. Tudo bem? Professor Flávio, em relação ao crime de genocídio... a pergunta é de Gustavo Elbacha. Professor Flávio, em relação ao crime de genocídio e suas implicações, o senhor poderia fazer uma analogia ao momento que vivemos? Bem, o crime de genocídio e outros crimes contra a humanidade, eles estão previstos no Estatuto de Roma, não é? Que criou o Tribunal Penal Internacional, que criou o TPI. Bem, hoje, a atuação do TPI vem ocorrendo, sobretudo, com os crimes praticados pelos governantes de forma opressiva a minorias étnicas ou religiosas. Nós não vimos ainda o TPI condenar governantes de países por seus atos desarrazoados, né? Que seria aí o caso da pandemia no atual contexto. Então, me parece, como eu disse durante a exposição, que a condução do governo brasileiro no combate à pandemia é algo que, no meu entender, será resolvido internamente, será julgado internamente, embora uma medida provisória, agora de 2020, não é, tenha tentado irresponsabilizar o Poder Executivo pelas suas escolhas quando há divergências científicas. Então, quer dizer, houve uma medida provisória com o claro objetivo de minimizar a responsabilidade civil dos administradores, não é? Então, quer dizer, enquanto o mundo inteiro afirma que um certo medicamento não tem comprovação científica de eficácia, no Brasil, nós temos esse mesmo medicamento sendo distribuídos pelo Poder Executivo como kits de combate ao coronavírus, né? Bem, isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha que, no meu entender, será julgada pela história, assim eu espero, né? E será julgada internamente. Eu creio que dificilmente vai ser objeto de uma denúncia no Tribunal Penal Internacional.
dificilmente configurará crime de genocídio. Embora, em tese, pode ser objeto de julgamento. Afinal de contas, o Brasil ele é um dos países que aderiu ao Tribunal Penal Internacional. Isso consta, né, do artigo 5º, parágrafo 4º da nossa Constituição. Portanto, a nossa própria Constituição ela faz menção ao Tribunal Penal Internacional. E lembrando que até brasileiros natos podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional nos crimes de competência do TPI. Fábio, eu passo as palavras para você. Professor, muito obrigada. Eu vou só passar a palavra para o Fábio, para ele fazer o encerramento, as considerações finais, e nós promovermos o fechamento. Professor, meu eterno agradecimento, agradecimento à sua disposição mais uma vez em vir para a nossa comissão, em vir para a OAB, ter essa vontade de trabalhar e já chegar fazendo propostas de mudança, né, da gente colocar um trabalho mais intenso dentro da OAB. Eu sempre uso uma frase que a democracia que a OAB faz, ela não pode ser só da porta para fora, mas ela tem que ser da porta para dentro também. A gente tem que olhar esse viés democrático dentro da nossa própria instituição. Então, isso é muito importante para a gente. Todas essas propostas, todos esses esclarecimentos, também no aspecto institucional. O professor está falando aqui no evento da OAB, trouxe a sua palavra à advocacia paulista, à advocacia do Brasil. Então, isso, para nós, é um grande acalento. E, para mim, especialmente, poder desfrutar dessa companhia, desses ensinamentos, é um momento de absorção de conhecimento. Eu agradeço também a Luciano Marcelo, que, quando eu falei do nome do professor Flávio, prontamente me deram a liberdade de fazer esse trabalho e falar, traga logo o professor Flávio para cá. Então, agradeço a vocês esse empenho, toda a paciência, toda a dificuldade que a gente tem, às vezes, de comunicação nesses tempos, mas foi muito importante. Então, meu muito obrigado ao pessoal da Cultura Eventos, ao Rolo, que sempre está disposto aí a trabalhar conosco. E essa é só a primeira, professor. Espere que pode arregaçar as mangas, que novas webinars virão aí. Tá joia? Muito obrigado de coração. Muito obrigado, doutor Fábio, doutora Luciana, doutor Marcelo. Que gentileza, foi um momento de muita alegria, um momento de muito prazer. Contem sempre comigo na comissão. Obrigado por abrir as portas da comissão. Sinto-me imensamente honrado por fazer parte da comissão junto com vocês. Doutor Fábio, doutor Flávio, doutora Luciana, é uma tarde extremamente agradável para que a gente passe em companhia de gente tão especial e com tanto conteúdo, né, disposto a partilhar para essas pessoas que passaram aqui pela nossa hora e meia de conversa. Professor Flávio, é o primeiro passo de um longo relacionamento. Sinta-se abraçado e extremamente bem recebido. Eu, infelizmente, nesse momento, não posso convidar para que a gente saia dessa mesa e possa sentar em algum bar em volta da Ordem dos Advogados ou ao saudoso Itamaraty, porque nem o Itamaraty nós temos mais diante da crise, mas que nós poderíamos, de alguma forma, continuar essa conversa, continuar os nossos projetos, mas nós vamos fazê-lo, seja virtualmente, seja pessoalmente. Então, sinta-se efetivamente abraçado e bem recebido e agradecido por estar disposto a vestir essa camisa e lutar essa luta conosco. Agradecer, obviamente, ao nosso presidente Caio Augusto, ao nosso vice-presidente Ricardo Toledo, que é o coordenador de todas as nossas comissões, ao amigo Alexandre Rolo, que a cada webinar que a gente pense em organizar, seja com 15 dias, seja com uma semana, seja com um dia de antecedência, nos dá todo o suporte. A gente tem tido 100% da atenção do Rolo, da Daiane, do Richelli, do pessoal da Comissão de Cultura e Eventos. O meu eterno muito obrigado
pela abertura que dão a todos nós para poder levar a palavra a esses participantes que nos acompanharam aqui, a cada um de vocês que esteve conosco essa tarde, através do sistema do Zoom, através do YouTube, gente que ficou um pouquinho mais, que ficou um pouquinho menos. Os canais da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo estão abertos a todos vocês. Na página da OAB tem a maneira de nos contactar. Não existe porta fechada na OAB, é a Casa da Cidadania. Então, toda vez que qualquer um de vocês tiver algum questionamento, alguma pergunta ou alguma ideia, não hesite em bater a nossa porta, porque ela está só encostada, mas ela está sempre aberta. Minha presidente, meu eterno agradecimento, a bola é sua. Se a gente acabar, infelizmente, com esse papo, que haverão outros. Ilustre professor Flávio Martins, primeiramente eu gostaria de dizer que é uma honra poder partilhar desse momento contigo e comungar do vosso conhecimento, em nome da OAB de São Paulo, em nome da Comissão de Direito Constitucional, dar-lhes as boas-vindas, agradecer também ao meu querido amigo Dr. Fábio Rodrigues dos Santos pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, ao meu querido amigo Dr. Marcelo Fiore, e mais uma vez render a minha homenagem a Vossa Excelência por este congraçamento acadêmico e a sua brilhante exposição. Por fim, eu gostaria também de me despedir de todos os colegas da UAB e principalmente da nossa plateia virtual, que ficou conosco firmemente até agora, lembrando uma citação de Fernando Pessoa, né? De tudo ficarão 3 coisas: a certeza de que sempre há começar, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar.